antes de falar essa história, você começasse lá do início, porque é uma coisa assim que é muito, não é comovente, é uma história de muita superação, porque um menino que sai do Jardim Ibirapuera, da comunidade, chegar onde você chegou, irmão, nunca estudou em colégio particular, colégio particular, veio de família humilde, nunca bajulou ninguém, nunca precisou de um empurrãozinho. E aonde você chegou, ô Felipe, não é para qualquer um, porque hoje eu vejo as pessoas chegando, andando de carro do ano, mal do ano, mas assim, nada contra, mas é pelos atalhos da vida. Eu vejo que você foi tudo, por isso que eu chamo você de chefinho, irmão, tá ligado? Não, com certeza. Acho que não tem como eu contar a minha história profissional sem conectar com a minha pessoal, né? Porque eu corri atrás muito cedo, mas graças principalmente à formação que eu tive dentro de casa, né? Então eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Numa empresa multinacional, como o Daniel falou, mas antes disso eu já também já tinha trabalhos que eu fazia com a minha família, né? Então, os meus avós, tanto paterno quanto a minha avó materna e meu avô paterno, tiveram comércio, né? Comércio de bairro. E eu sempre estava envolvido porque eu entendi cedo que eu teria que trabalhar se eu quisesse conquistar algumas coisas que meus pais não poderiam dar, né? Nunca faltou nada para mim dentro de casa. Meu pai e minha mãe sempre falou muito para mim assim, dentro de casa o básico nunca vai faltar para você, né? Mas se você quiser um tênis um pouquinho melhor, se você quiser uma roupa um pouco melhor, agora eu não consigo te proporcionar, então você vai ter que correr atrás, né? Então eu entendi esse recado muito rápido. Inclusive, nessa época, né, de 13, 14 anos, a gente gostava muito de jogar bola. Vocês são dois exemplos que estavam tentando virar jogador, né? Treinavam em clube e tudo mais. Mas eu tinha que fazer escolhas, né? Então lá atrás, né, dando um passo para trás, o meu avô, ele era um vendedor de coxinha ambulante. Então minha avó fazia as coxinhas dentro de casa, né? O meu avô colocava na caixinha de isopor e saía pelas ruas vendendo. E várias vezes eu fui ao lado do meu avô ajudar ele nessas vendas, né, nas ruas do bairro. Então ali eu já via como referência o esforço da minha família para trazer o alimento para dentro de casa, né? Depois o meu avô, ele tinha um problema na perna, né, que ele sofreu um acidente. Ele já estava, né, mais velho, ele decidiu abrir um comércio, né, um mercadinho na rua onde ele morava, e eu também, lá na rua particular. Um salve para a rapaziada lá da particular, muitos amigos lá desde a infância. E eu ajudava o meu avô nesse mercadinho, para fazer as compras do mercadinho também eu ia junto com a minha avó. E a minha avó materna também, né? Minha avó materna sempre teve lojinha de bairro, então eu ajudava a minha avó na lojinha. Depois os meus pais também tiveram uma locadora, eu trabalhei na locadora junto com os meus pais. Então sempre esses comércios de família, além de ter ali uma ocupação importante para eu já entender o que era o trabalho, também eu via o esforço que era, né, por parte dos meus pais, dos meus avós, para conseguir proporcionar o melhor pra gente, né? Para mim, pros meus primos, pro meu irmão. Então, isso acho que foi criando uma consciência para mim bastante importante para eu entender o caminho que eu deveria seguir. Então, por isso, e que bom que eu segui esse caminho, porque hoje, com um pouco mais de maturidade, um pouco mais de visão, inclusive do esporte, eu vejo que para você virar um jogador, por exemplo, é uma agulha no palheiro. Não é só você ser bom de bola, você ser bom nadador. Tem várias premissas que precisam acontecer, encaixar e conectar para dar certo, né? Tem todo mundo do futebol que também tem toda a questão financeira, de empresário. Então, assim, e eu nunca fui aquele cara super craque, não fui. Então eu entendi rápido que eu deveria dedicar o meu tempo para minha carreira profissional, né? E foi aí que quando eu tinha 14 anos, que surgiu a primeira oportunidade. Minha prima tinha um namorado que trabalhava numa farmácia. E ele já sabendo que eu queria trabalhar, havia uma posição de entregador de remédio com bicicleta.
na Avenida Santa Amaro. E eu falei, lógico que eu quero, né? Ter um emprego, ter um salário, né? Porque com a minha família, trabalhando no negócio da minha família, eu ajudava ali no dia a dia, né? Mas eu não tinha ali um salário, né? Então eu não conhecia ainda esse mundo. E eu aceitei, no mesmo momento, essa oportunidade de trabalhar numa farmácia entregando o remédio. E o mais engraçado foi que logo no início a minha mãe, principalmente a minha mãe, ela não é que ela foi contra, mas ela tinha muito receio porque era perigoso. Imagina, um menino de 14 anos, de bicicleta. Todo torto. Todo torto. Não sabe nem andar e vai andar de bicicleta, né? E andando na Avenida Santa Amaro, que é uma das avenidas mais movimentadas da região, né? E com isso, eu fiquei só 3 ou 4 meses nessa empresa, que era a farmácia, mas já foi uma primeira experiência profissional. E eu saí justamente pelo fato da minha mãe achar que era perigoso, né? E eu falei, não, tudo bem, já que, né, não adianta eu estar no emprego que minha mãe de alguma forma fica dentro de casa com a preocupação. Então eu também falei, ok, fiquei 3, 4 meses, saí do emprego, só que eu vou procurar emprego, porque agora eu entendi que eu preciso trabalhar. E um belo dia, eu simplesmente falei, eu vou levantar e vou procurar um emprego. Simples assim. E eu fui no centro empresarial, né, que era o local mais empresarial que a gente tinha na nossa região, onde tinha várias empresas. E eu sabia que tinha uma agência de emprego lá, porque eu ia com meu avô, inclusive, sacar a aposentadoria. Na época você sacava o dinheiro, né, no banco. E fui na agência e simplesmente cheguei lá e perguntei. Me apresentei e falei, tem algum emprego para mim com o meu perfil? E a moça falou, você trouxe algum currículo? Eu, não. Eu só quero trabalhar. Eu nunca tinha feito um currículo. Para entrar na farmácia eu não precisou de um currículo, né? Foi uma indicação. Aí eu falei, não. Ela falou, quantos anos você tem? Né? Porque eu tinha 14 anos com cara de 9, né? Quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 14 e tal. Ela, senta aqui. Então acho que rolou uma simpatia. Ela falou, eu vou te ajudar. Aí no mesmo momento, ela me ajudou a fazer um currículo. Que eu nunca tinha feito na minha vida. À mão, né? Fez um currículo lá e... Então, eu até digo que ao longo da nossa jornada, não só profissional, mas da vida, aparecem anjos. Essa moça, que eu não lembro da fisionomia dela, eu não lembro do nome dela, mas ela se tornou uma pessoa inesquecível para mim. Porque ela foi o primeiro anjo que apareceu na minha vida profissional, né? Depois, obviamente, esse namorado da minha prima, que também ajudou, deu o primeiro empurrãozinho, sou grato até hoje. Mas essa pessoa, sem me conhecer, sem ter nenhum vínculo comigo, ela falou, eu vou te ajudar. E fez um currículo. Ela falou, seu currículo agora tá comigo. Pintando alguma oportunidade, eu te ligo. Falei, tudo bem. Deu o telefone lá da minha mãe, da minha casa. E no outro dia, ela ligou e falou que tinha uma oportunidade numa empresa, se eu poderia ir lá à tarde. Eu falei, claro. E fui. E era para uma entrevista na empresa Danone, que foi a minha primeira empresa, né, no qual eu fiquei por quase 10 anos, né, 9 anos no total. E comecei como office boy, né? E foi uma baita escola, né? Eu com 14 anos, sem muita experiência, já tá numa multinacional da grandeza da Danone, né? Foi uma baita experiência. Então eu conheci pessoas profissionais que foram muito importantes na minha vida e são até hoje. Eu ainda tenho bastante contato com muita gente. E foi lá que inclusive, eu tive minha primeira posição de liderança, em 2007. Então foi uma empresa que eu entrei como office boy e saí um líder de pessoas, né? Então foi a primeira empresa. Depois eu tive outras empresas nas quais eu passei. E uma outra jogada que eu entendi que seria importante para minha carreira foi, se eu mudar de empresa, eu quero mudar de segmento. Porque isso, de certa forma, faz eu conhecer outras operações, conhecer outro tipo de profissional. Isso vai agregar lá no futuro para mim, ter um background, né, uma experiência em vários segmentos. Isso abre, de fato, o leque, deixa um leque mais amplo para que eu conseguisse ter sempre possibilidades e espaços no mercado. Né? Então, eu trabalhei no segmento de alimentos, que foi na Danone. Eu trabalhei
Depois eu fui para o ramo de bebidas, que foi a Pernod Ricard. Depois eu fui para a higiene e limpeza, que foi a Reckitt Benckiser, né? Depois eu fui para a Sanofi, que é farmacêutica. Depois eu fui para a Nautical, que é uma empresa de plant-based que trabalha com produtos veganos, né? E hoje eu estou na Align, que é uma empresa focada na parte de ortodontia, né? De odonto. Então, assim, são diversos segmentos, né, que me possibilitam ter um leque amplo profissional para conseguir continuar minha jornada profissional. Mas em todas as empresas, eu aprendi basicamente uma coisa. Primeiro, na verdade, duas coisas. Primeiro, que ninguém cresce e ninguém ganha jogo sozinho. Não importa o que e onde. Até o atleta, que é um atleta individual, por exemplo, Rafael Nadal, por trás dele tem todo um time, staff, né? Todo um staff que vai fazer ele chegar aonde ele quer e chegar onde ele chegou. É potencial, né? Exatamente. Então, e aonde eu estou hoje, né, posicionado como carreira, é graças não só à minha dedicação e ao meu esforço, que eu também tenho os meus méritos. Eu também tive que abrir mão de muita coisa. Eu abri mão de boa parte da minha infância e da minha adolescência. Enquanto os meus amigos estavam jogando futebol, estavam saindo... Dá pra você parar de ficar focando nisso. Meus amigos... Eu estava trabalhando. É uma verdade, né? Você lá no jogo é mais pro teu golinho, velho. É verdade. Mas é isso. Então, assim, parece uma coisa simples, mas eu tive que abrir mão de coisas que me deixam feliz para trabalhar, né? Mas eu sempre olhei a longo prazo. Então, esse ponto é muito importante de que ninguém faz nada sozinho, né? E outra coisa que eu aprendi muito é pessoas. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum se não conseguir entender as pessoas. Se não conseguir conectar, se não conseguir entender o propósito de cada pessoa e o porquê que você tem aquela relação, né? É engraçado vocês falarem, né? Engraçado não, é um fato, é uma verdade, que a nossa amizade já tem mais de 25 anos, e é uma verdade. Mas eu sou um privilegiado, porque a maioria das minhas relações, elas são de décadas. Elas não são de meses, elas não são de 1, 2 anos, elas são de décadas. Porque por onde eu passo, eu procuro, de certa forma, deixar o meu legado e fazer boas relações com pessoas, porque para mim o que move toda a equação é o relacionamento e é a convivência com as pessoas.